1/3 da população mundial está acima do peso e 10% das pessoas convivem com a dor e o desconforto de uma doença chamada obesidade. Quem vai falar um pouquinho mais sobre isso é o Dr. Roberto Luiz Kaiser Jr. Doutor, com isso, o número de cirurgias bariátricas cresceu ano a ano. São mais de 100 mil pessoas que vão fazer essa intervenção. O que se deve a isso? A obesidade ela vem crescendo já nos últimos anos em um fator exponencial. Eu acredito que seja não só a parte da alimentação, os fast foods contribuem bastante para isso, uma alimentação errada, as pessoas acabam não tendo o tempo certo também da alimentação, falta de acompanhamento até nutricional. Mas não é só isso também, existe um fator metabólico, fator endógeno de cada um, que o organismo ele acaba, cada um tem o seu metabolismo próprio. E então a gente vem observando também, junto com o aumento da obesidade, o aumento do número de procedimentos cirúrgicos bariátricos a cada ano. E as pessoas acham que não, mas a obesidade é uma doença, sim, e uma doença grave, né, doutor? Sim, a obesidade ela é já hoje considerada uma doença, também já considerada pela Organização Mundial de Saúde como uma doença que ela acaba acarretando outras comorbidades que vêm junto, né, como pressão alta, o diabetes tipo 2, colesterol, triglicéridos, problemas articulares, apneia do sono, ronco, entre outras doenças que vêm junto com a obesidade. Entre outras coisas que a gente mesmo falou aqui. Doutor, o que seria a intervenção da cirurgia bariátrica? A gente sabe que hoje é tão comum, o senhor há muitos anos trabalha com isso. E quantos tipos tem no mercado? Hoje em dia, aprovado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, nós temos basicamente 3 procedimentos cirúrgicos, os procedimentos do tipo bypass gástrico, que ainda é o procedimento cirúrgico mais comum no Brasil, onde a gente faz uma redução do tamanho do estômago e diminui um pouquinho a parte da absorção do alimento, e com isso a gente consegue interferir nesse metabolismo para ajudar o controle da glicemia, melhorar o controle da glicemia, tentar tirar medicamentos. E existem também procedimentos que são procedimentos que a gente faz só a redução do tamanho do estômago, no caso o sleeve. E menos comuns no Brasil, existem ainda procedimentos desabsortivos, onde a gente diminui a área da absorção dos alimentos. Procedimentos tipo duodenal switch são muito raros hoje em dia. O bypass, que é o mais comum no Brasil, e o sleeve, que também está bem próximo do bypass, também está sendo um procedimento bem comum no Brasil. E nós começamos agora um projeto experimental de uma nova técnica, que é o body clip. É um clipe gástrico que a gente faz uma redução também do tamanho do estômago, colocando um clipe nele, dividindo ele em 2 partes. Então, um procedimento que a gente pode reverter, ele é reversível, você pode retirar esse clipe. E é um clipe onde a gente faz um procedimento por videolaparoscopia, coloca-se esse clipe no estômago, e a indicação do body clip hoje em dia não é para aqueles pacientes que já existem uma indicação de cirurgia, ou seja, se ele já tem uma indicação do bypass ou do sleeve, ele não tem indicação do body clip. É para aqueles pacientes que têm um IMC menor e que não existem indicações cirúrgicas para realizar os procedimentos hoje já consagrados pela sociedade. Seriam as mesmas pessoas que também têm indicação para fazer o balão, doutor, ou não? Pode ser, pode ser. As pessoas que também têm indicação do balão podem estar fazendo o body clip, né? São pessoas com IMC menor. E quem que é as pessoas que são indicadas para fazer as outras intervenções de cirurgia bariátrica? Qual que seria o IMC? O IMC hoje, para realizar uma cirurgia bariátrica, é as pessoas que têm o IMC acima de 35, que já vem associado com uma dessas doenças que nós falamos, que é a pressão alta, diabetes, colesterol, triglicérides, ou aquele que já tem um IMC acima de 40, que já é considerado uma obesidade mórbida, independente se tem ou não doenças associadas à obesidade, pode estar fazendo procedimento cirúrgico. E tem uma idade inicial que a pessoa pode começar a pensar em fazer uma cirurgia? O recomendado é dos 16 aos 60 anos, mas nós temos pacientes fora dessas faixas etárias e que a gente vem acompanhando sem problema nenhum. Doutor, o que as pessoas se perguntam, depois que eu faço uma cirurgia bariátrica, eu posso voltar a engordar ou voltar a ter o mesmo peso de antes? Sim, com certeza. A ideia da cirurgia não é o emagrecimento, a ideia da cirurgia é ajudar a pessoa a chegar no seu objetivo. Então, se a pessoa quer emagrecer, ele faz um procedimento bariátrico, independente da técnica, não é porque uma técnica é melhor que a outra. Todas as técnicas, se o paciente estiver disposto a fazer a parte dele, a cirurgia vai funcionar e vai dar certo. Se o paciente também não estiver disposto, todas as técnicas podem falhar e a pessoa voltar a ganhar peso. Porque a cirurgia é um mecanismo que pode ajudar o paciente a chegar
no peso a emagrecer. Mas não é um milagre. A cirurgia é uma ferramenta que a gente oferece para o paciente para que ele tenha uma saciedade precoce, que ele coma menos e que ajude também não só no emagrecimento, como a normalização daquelas doenças associadas à obesidade que nós falamos, como a pressão alta, diabetes, colesterol, triglicérides. Tentar ver se a gente consegue, junto com o procedimento cirúrgico, fazer com que ele fique livre dos medicamentos. E a pessoa que ela pensa em fazer uma cirurgia bariátrica, é uma cirurgia de grande porte também, ela tem que fazer um acompanhamento não só com o médico, como psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, para que tenha todo esse aparato, né, doutor? Aí sim, você falou tudo, né? Na realidade, isso daí é a parte mais importante. A gente faz uma cirurgia por videolaparoscopia que dura em média mais ou menos uns 50 minutos. 2 dias o paciente já está em casa, com 5 já está trabalhando, dirigindo, voltando às suas atividades normais. Ou seja, a cirurgia para a gente não é uma coisa que preocupa. O que preocupa é como é que esse paciente vai se portar depois. Então, quem faz esse acompanhamento é a nossa equipe multidisciplinar, é uma equipe multidisciplinar composta por nutricionistas, psicólogo e fisioterapeuta. É importantíssimo esse acompanhamento, é importantíssimo que esse paciente volte, que ele passe pelas fases, né? Nós dividimos isso em fase 1, fase 2 e fase 3, depois do procedimento cirúrgico ele volta com o acompanhamento nutricional para que ele vá evoluindo a sua dieta e que junto com o nutricionista a gente consiga ajudar o paciente a chegar no seu objetivo, que é o emagrecimento e melhorar as doenças associadas à obesidade. E tem algum caso que o paciente ele tem que fazer de novo essa cirurgia bariátrica? Existe essa possibilidade? Também existe, é muito raro de acontecer, mas às vezes pode dar algum problema técnico na cirurgia. O nosso organismo, ele é um organismo que tenta às vezes controlar ou fazer com que ele resolva um problema que ele detectou, que é um estômago de um tamanho reduzido. Então o organismo acaba, se for no caso o bypass, ele às vezes pode formar uma comunicação de novo com outro estômago, formar como se tivessem 2 saídas do estômago. Isso aí são coisas raras que podem acontecer e que a gente precisaria de fazer um novo procedimento para resolver isso daí. Mas, uma vez feito o procedimento cirúrgico, se não tiver nenhuma dessas... não seriam umas complicações, mas se não tiver nenhuma dessas outras anormalidades que podem acontecer, são raras, mas podem acontecer, não oferece nenhum risco para o paciente, mas que elas podem acontecer no pós-operatório tardio, isso daí nós estamos falando de muito tempo depois, aí a gente precisaria de reoperar esses pacientes. Mas caso contrário, não. A gente faz o procedimento uma vez e a ideia é que a gente consiga, com aquele procedimento, que o paciente se adeque, que se adapte àquela nova forma de se alimentar, se alimente de uma maneira correta, coma bastante carne e tenha um sucesso no procedimento cirúrgico. E vida normal depois. E depois de quanto tempo o paciente ele pode fazer uma intervenção com cirurgia plástica? Porque sabe que o paciente, quando faz essa cirurgia bariátrica, ele perde muitos quilos e acaba tendo essa sobra de pele, né, doutor? Isso. O procedimento plástico a gente recomenda que seja pelo menos 1 ano e meio depois do procedimento bariátrico. Pode fazer em qualquer momento. Se ele quiser operar a plástica 1 mês depois da cirurgia, pode. Só que ele não vai ter um bom resultado. Ele vai estar perdendo peso ainda e depois ele não vai ficar satisfeito com o resultado da cirurgia plástica. Melhores resultados, ou seja, aqueles pacientes que esperam 1 ano e meio, eles têm muito melhores resultados com o procedimento plástico do que aqueles pacientes que adiantam ou fazem antes desse período. Obrigada, doutor. De nada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Hotel Fazenda Foz do Marinheiro, uma estrutura incrível, acomodações de luxo, gastronomia regional e saborosa, diversas atividades com circuito radical. Para sua empresa, a maravilhosa sala de eventos totalmente equipada e pacotes exclusivos. Hotel Fazenda Foz do Marinheiro, o paraíso é aqui. Viajando pela estrada a gente logo vê, tem sempre um posto grau bem perto de você. E descobre a diferença logo ao estacionar, porque na Rede Grau você tem muito mais. Conheça a nossa praça de alimentação, pizzas, padaria, confeitaria, café gourmet e muito mais. Rede Grau, sempre a melhor opção. Nova unidade em São Carlos, na rodovia Washington Luiz, quilômetro 238. Rede Grau! Bom, hoje o programa está aqui na Boutique Leopoldina, na Redentora de São José do Rio Preto, e nós viemos mostrar alguns looks que tem aqui na boutique, que vai desde o casual até look de festa. A Boutique
Leopoldina, aqui em São José do Rio Preto. Fica na Redentora, Rua Pernambuco, 3249. E José Bonifácio, fica na Rua Domingos Fernandes Alonso, 351, no centro. Parque da Represa, cartão postal de Rio Preto. Todo dia o SEMAI está aí, fazendo a manutenção dos 3 lagos. Por mês, a equipe permanente de trabalho retira em média 483 toneladas de resíduos da água. Um desassoreamento está programado para este ano. E você pode ajudar na preservação. Recolha seu lixo e não o jogue nas ruas. O meio ambiente agradece. Respeite a sinalização. SEMAI Rio Preto, presente em sua vida. Hotel Fazenda Foz do Marinheiro, uma estrutura incrível, acomodações de luxo, gastronomia regional e saborosa, diversas atividades com circuito radical. Para sua empresa, a maravilhosa sala de eventos totalmente equipada e pacotes exclusivos. Hotel Fazenda Foz do Marinheiro, o paraíso é aqui. Hoje o programa veio até o MRC, Método Recuperador Capilar. A gente veio conhecer um pouquinho de como que funciona esses tratamentos, né, Isabela? Conta pra gente, quando que você inaugurou aqui em Rio Preto? Nós estamos aqui em Rio Preto já faz 1 ano e meio, né, com essa proposta diferenciada do tratamento capilar. É um método completamente diferente, assim. Nós temos uma proposta que é tratar do couro cabeludo. Fala um pouquinho de quais são os tratamentos que você realiza aqui nas suas clientes. Nós temos os tratamentos que é a base de estímulos e manobras, né? Nós aplicamos produtos também, que esses produtos auxiliam na desobstrução, são anti-queda, então tem todo um complemento, né? E a gente sabe que não é só os homens que têm as quedas de cabelo, as mulheres também, a partir dos 20 anos, elas já podem começar a vir a ter queda de cabelo. Quando que a mulher tem que chegar até aqui o seu consultório? Hoje, cuidar do couro cabeludo não é moda, e sim uma necessidade. Por quê? As mulheres estão com uma queda muito frequente. Tipo assim, hoje, aos 15 anos, estão iniciando a alopécia, né? Que é uma queda... A queda, até na adolescência, ela está sendo frequente, né? A queda do cabelo e outras patologias, tipo coceira, caspas, doenças do couro cabeludo, né? E o que desenvolve essa queda de cabelo? Seria o estresse, o cigarro? Como que desenvolve para a mulher vir a ter essa queda? Olha, na verdade, assim, nós hoje temos um contexto completamente diferente. Por exemplo, a alimentação, a asepsia inadequada do couro cabeludo, ou seja, às vezes resíduos de produto, a poluição que está contribuindo também para essa queda do cabelo. Então, assim, a gente tem um conjunto de fatores que estão contribuindo para essa queda do cabelo, né? Então, nós temos que analisar todo esse contexto, mudanças de hábitos para a gente sanar o problema que é relacionado à queda, entendeu? E como que é esse tratamento aqui no MRC? Nós temos o tratamento, primeiramente o cliente ele passa por avaliação, vê o que está acontecendo nos folículos, nessas cavidades, quantos fios estão produzindo e a partir daí nós vamos elaborar todo um processo para esse cliente ter um bom resultado, claro, e uma proposta, tipo assim, de 3 meses, de 4 meses, realmente vai depender da produção de fios, entendeu? Então, cada paciente é um tratamento diferente. Você não pode falar que, no geral, são 3, 4 meses. Cada um vai ser de acordo com o paciente. Exatamente. Cada cliente ele vai receber a proposta diferente um do outro. Realmente, isso deve ser analisado aqui, né? Através de toda essa nossa proposta, a gente consegue mapear, fazer todo um mapeamento do couro cabeludo dele e, a partir daí, elaborar. Aí a proposta vai variar de acordo realmente com a condição do couro cabeludo dele, entendeu? E a partir de qual idade ela pode começar a fazer esse tratamento? Olha, não existe idade. Por exemplo, nós temos clientes a partir de 2 anos de idade que desenvolve areata, dermatite seborreica, todas essas doenças no couro cabeludo, né? Como a gente não é um tratamento médico e sim terapêutico, a gente entra com a parte de toda uma terapia mais alternativa, à base de florais, né? Nós temos terapeutas aqui, nós temos nutricionista que entra com a parte da alimentação, que é muito importante. Então, assim, realmente o nosso público ele é bem diferenciado e de idades diferentes também. Então, tipo, dos 2 anos até os 60 anos nós vamos tratar aqui, entendeu? E qual que é o cuidado que essas pessoas têm que ter quando ela está realizando esse tratamento? Primeiramente, né?
mudanças. Uma coisa que sempre eu falo para o meu cliente, o tratamento, ele é 50-50. Claro. 50%. 50% o cliente, 50% terapia. Porque não adianta a gente fazer todo um processo de tratamento e continuar nos mesmos hábitos, ou seja, alimentação inadequada, né, o estresse constante, tudo isso precisa ser mudado. E quanto tempo depois o paciente começa a ver as mudanças no cabelo dele? Olha, tem cliente aqui que a partir da terceira terapia eu posso afirmar que os clientes começam a ter resultado. Ou seja, quando ele está com uma queda muito intensa, está passando por um eflúvio telógeno, que é uma fase que o cabelo está caindo muito, né? Tem clientes aqui que passam 3 meses para ver o resultado. Então, realmente vai depender da mudança desse cliente. E a sessão ela é muito demorada, Isa? Depende. Por exemplo, nós temos sessões que duram de 1 hora a 2 horas e meia de procedimento. Então, assim, quando o cliente ele passa por avaliação, nós vamos já personalizar, porque, primeiramente, demanda tempo, né? Então, e o cliente ele tem que vir para cá, para o espaço, e ficar muito relaxado, porque é um momento que nós vamos trabalhar todos esses pontos do couro cabeludo, desbloquear todos esses pontos que ficam travados de acordo com o estresse, toda essa musculatura que é muito tensa. Então, tudo isso nós temos que trabalhar esse cliente nesse momento da sessão, entendeu? Obrigada, Isa. Muito obrigada, eu que agradeço. Parque da Represa, cartão postal de Rio Preto. Todo dia o SEMAI está aí, fazendo a manutenção dos 3 lagos. Por mês, a equipe permanente de trabalho retira em média 483 toneladas de resíduos da água. Um desassoreamento está programado para este ano. E você pode ajudar na preservação. Recolha seu lixo e não jogue nas ruas. O meio ambiente agradece. Respeite a sinalização. SEMAI Rio Preto, presente em sua vida. Viajando pela estrada a gente logo vê, tem sempre um posto grau bem perto de você, e descobre a diferença logo ao estacionar, porque na Rede Grau você tem muito mais. Conheça a nossa praça de alimentação, pizzas, padaria, confeitaria, café gourmet e muito mais. Rede Grau, sempre a melhor opção. Nova unidade em São Carlos, na rodovia Washington Luiz, quilômetro 238. Rede Grau! Hotel Fazenda Foz do Marinheiro, uma estrutura incrível, acomodações de luxo, gastronomia regional e saborosa, diversas atividades com circuito radical. Para sua empresa, a maravilhosa sala de eventos totalmente equipada e pacotes exclusivos. Hotel Fazenda Foz do Marinheiro, o paraíso é aqui. Bom, hoje o programa está aqui na Boutique Leopoldina, na Redentora de São José do Rio Preto, e nós viemos mostrar alguns looks que tem aqui na boutique, que vai desde o casual até look de festa. Boutique Leopoldina, aqui em São José do Rio Preto, fica na Redentora, Rua Pernambuco 3249, e José Bonifácio fica na Rua Domingos Fernandes Alonso 351, no centro. Parque da Represa, cartão postal de Rio Preto. Todo dia o SEMAI está aí, fazendo a manutenção dos 3 lagos. Por mês, a equipe permanente de trabalho retira em média 483 toneladas de resíduos da água. Um desassoreamento está programado para este ano. E você pode ajudar na preservação. Recolha seu lixo e não jogue nas ruas. O meio ambiente agradece. Respeite a sinalização. SEMAI Rio Preto, presente em sua vida. Bom, o Brasil está em segundo lugar dos países que mais realizam cirurgias plásticas no mundo. Ao meu lado, o cirurgião plástico, o Dr. Thiago Bandeira. Doutor, por que isso? Nós somos o segundo país que mais realiza cirurgia plástica. Bom, Bárbara, tudo bem? Então, vamos falar um pouco de cirurgia plástica. O Brasil
um país muito grande, uma população muito grande, população que tem um conceito de cultuar o corpo. Então a gente fala de cirurgia plástica, não só de cirurgia plástica facial, que tem também essa procura, mas no Brasil, principalmente cirurgia plástica corporal. O Brasil procura muito cirurgia de contorno corporal e é conhecido mundialmente como um país onde as técnicas cirúrgicas são muito bem executadas. Então tem gente até de fora do país que vem para cá para realizar cirurgia de contorno corporal. E eu acho que uma das mais procuradas, da queridinha, acho que do seu consultório e de todos os cirurgiões plásticos, é a lipoaspiração, né? A lipoaspiração com certeza tem bastante procura. A gente tem aí prótese de mama, que é a primeira mais procurada, mas a lipoaspiração está concorrendo ali muito perto. A lipoaspiração ela tem uma vantagem, ela pode ser uma cirurgia feita isolada, a pessoa vem porque tem gordura localizada em qualquer área do corpo, está incomodando, vem para fazer, ou a gente pode associar numa outra cirurgia. Vai fazer a mama, faz uma lipoaspiração junto, vai fazer abdominoplastia, vai fazer uma lipoaspiração junto, por isso que ela é tão procurada também. Vamos falar então, o que seria a lipoaspiração, doutor? Bom, a lipoaspiração é a técnica que consiste na retirada de gordura. A gente faz isso, a lipoaspiração surgiu na década de 80, foi inventada mais ou menos em 1980, 81, e de lá para cá ela evoluiu bastante. A retirada de gordura através de pequenas cânulas. Essas cânulas também vêm diminuindo o tamanho. Antigamente, na década de 80, você tinha cânulas um pouco mais grossas, a lipoaspiração era uma cirurgia um pouco mais invasiva. Mais arriscada, seria? As pessoas tinham até um certo preconceito, um certo medo. Até hoje no consultório a gente pega pacientes que chegam perguntando, quando você fala o nome lipoaspiração, o paciente fica com um certo receio, já remete aquilo dos anos 80. Remete aquilo lá, mas hoje a gente tem técnicas menos invasivas, cânulas menores, a gente tem possibilidade de tirar a gordura do paciente com uma segurança, com menos sangramento, com um tempo de recuperação mais rápido, tá? E conseguir melhores resultados com menos riscos, que é o que a gente quer na cirurgia em geral. Doutor, hoje tem vários tipos de lipoaspiração também. Uma das mais novas é a Vibrolipo? É isso. A gente tem a lipoaspiração convencional, onde o cirurgião acaba fazendo um esforço para retirar a gordura. As diferentes táticas de cirurgia, e aí a gente utiliza o Vibrolipo. O Vibrolipo é um aparelho que já está no mercado há alguns anos, mas ele vem se popularizando cada vez mais porque ele facilita a cirurgia para o cirurgião e para o paciente. Sim. Ele tem um aparelho que ele faz um esforço, esse esforço é de um movimento na cânula, na cânula que vai retirar a gordura. Esse movimento próprio quebra a gordura, assim a gordura sai de uma forma mais fácil, com isso o trauma no local é menor. Então a gente tem menos sangramento, a gente tem menos inchaço, a gente tem a possibilidade de retirar mais gordura com menos trauma, assim a cirurgia se torna até mais rápida. Para isso o paciente consegue ter um retorno mais rápido para as atividades. Então o resultado da cirurgia se torna melhor também. Tem mais vantagens para o paciente do que desvantagens, Tem doutor? mais vantagens. Na verdade é uma tática cirúrgica que ajuda para o resultado ser melhor e, como a gente falou, com menos riscos. Vamos falar então um pouquinho dessa lipo a laser. O que seria? Isso é uma outra opção que a gente também tem hoje, já popularizando um pouco mais recente, também um outro jeito de retirar a gordura. O que a gente faz na lipoaspiração? Essa gordura precisa sair. Para sair, a gente precisa quebrar essas células de gordura. As células de gordura elas vão morrer através de uma quebra. Essa quebra pode ser mecânica, com a cânula de lipoaspiração, pode ser através do Vibrolipo, que a gente acabou de falar, ou ela pode ser passado um laser na gordura. Esse laser é uma fibra ótica, uma fibra muito pequenininha, que é descartável, é individual, é uso único para cada paciente. Ele vai fazer um efeito térmico na célula de gordura e vai matar aquela célula de gordura. Assim, a gordura também sai de uma forma mais simples. O que ela diferencia um pouco da Vibrolipo? Ela tem um efeito melhor na retração de pele. Às vezes a gente vem um paciente que vem para fazer uma lipoaspiração, ele tem gordura localizada, mas ele pode ter um pouco de flacidez também. Já associada. E aí você já consegue controlar e melhorar essa flacidez também com a lipoaspiração a laser, sem a necessidade de retirar a pele através de uma mini abdominoplastia, de uma abdominoplastia. Então tem essa vantagem adicional em relação à Vibrolipo, que é a possibilidade de ter uma retração da pele, de não ficar sobrando pele no pós-operatório. Sim. Doutor, quanto tempo depois de feita a lipoaspiração, tanto a laser quanto a Vibrolipo, que ela tem um resultado já aparente no corpo dela? Em qualquer cirurgia plástica, a gente fala de um resultado mais definitivo 3, 4, 6 meses depois. Mas não é que o paciente vai ficar sem ver nada até esse tempo todo. O paciente ele vai vendo, sai da cirurgia inchado, sai roxo, vai fazendo as drenagens linfáticas no pós-operatório, usa uma cinta modeladora que ajuda o resultado a ir aparecendo mais rápido. Em torno de 30, 40 dias, a gente já tem uns 50, 60% do resultado. Então você já consegue ver uma melhora do contorno, se é uma área do flanco, você já consegue ver a cintura, se você associou a lipoaspiração com um enxerto de gordura na região do glúteo, você já consegue ver visualmente aquele resultado aparecendo. Então a partir de 30, 40 dias você já consegue ver algum resultado e aos poucos ele vai se completando.
Doutor, a gente estava falando sobre abdômen, falando sobre lipoaspiração e abdominoplastia é uma das também queridinhas aqui do consultório. A gente acaba muitas vezes associando. O que diferencia basicamente para escolher entre as duas para o paciente? A lipoaspiração só retira a gordura, então não pode ter flacidez. Ou se tiver um pouco de flacidez, a gente associa o vibrolipo, associa a lipoaspiração a laser para ter o resultado. Quando a flacidez já é maior, já tem pele realmente sobrando, essa pele precisa ser retirada de alguma forma. Aí é onde entra a abdominoplastia. A abdominoplastia também trata a questão da musculatura. Principalmente, assim, a gente tem pacientes que já foram mãe, pacientes que já ganharam peso, teve aquele pós-bariátrica, aquele aumento de volume abdominal, que a musculatura também está fraca. Então, a abdominoplastia, ela tira a pele, a gordura e ela trata a musculatura também, ela trata de forma mais global. Então, alguns pacientes vão precisar da abdominoplastia, mas a gente acaba associando numa lipoaspiração para dar um contorno, para melhorar o resultado ainda. Doutor, o paciente que realizou a lipoaspiração uma vez, depois de quanto tempo ele pode fazer de novo a mesma área? Porque a gente sabe que tem mulheres e tem homens que são super vaidosos e querem sempre estar bem com o corpo. Tem. A gente espera que aquele resultado da lipoaspiração, o paciente possa manter ele depois da cirurgia. De um tempo, então, pelo menos. A gente indica que o paciente faça a cirurgia plástica, ele tenha bons hábitos alimentares, ele faça exercício físico, ele controle o peso, assim o resultado mantém por mais tempo. Se acontecer do paciente engordar de novo naquela região, assim, uma cirurgia para outra, o ideal é que fosse 6 meses, 1 ano, tá certo? Não tem um tempo designado, mas quanto mais tempo passar, pelo menos 6 meses, 1 ano seria o ideal. Obrigada, doutor, por esclarecer as dúvidas. Obrigado você para a gente participar. Bom, e o programa Bárbara Caran termina por aqui. Semana que vem a gente traz mais novidades para você. A gente se preocupa em quem chamar, como vai se expor e o que o consumidor vai encontrar aqui. A gente tem uma experiência muito incrível de extensão de cílios, né? Então aqui não tem falação, é um lugar de relaxamento, então as clientes deitam, relaxam, como você falou, dormem. Você pode ligar, escolher o seu horário disponível, que a gente vai estar agendando. Se for empresa, eu quero um brinde personalizado da minha empresa, eu quero colocar o logo da minha empresa, a gente faz também. Hoje aqui estão os meus amigos, os homenageados e a festa promete, né?